dia, meus amores. Mais uma aula, né, na graça de Deus. Nossa aula hoje é de ciências, página 14 a página 21. O vídeo ficou um pouquinho grande, porém, eu quero que vocês prestem atenção. Vai pausando, respondendo uma questão, aí depois dá continuidade, responde outra. Não sejam apressados em ver o vídeo e não aprender, não assimilar, né, a explicação. Então, façam com calma, tem a manhã toda para vocês fazerem. Não tem agonia de me mandar foto, de fazer rápido, certo? Porque o que está em jogo é a aprendizagem de vocês. E tia quer que vocês aprendam, certo? Então, vamos lá para a aula. Nossa aula de ciências vai entrar um pouquinho de um assunto novo, que é sobre energia e o ciclo da matéria. E vai ter aquelas atividadezinhas de revisão para fechar o capítulo, certo? Com cadeia alimentar e teia alimentar que a gente já vem vendo em ciência, né? Nesse livro. Vamos lá. Na página 14, tem falando sobre um novo assunto que é sobre energia e o ciclo da matéria. Nós, seres humanos, todos os seres vivos, desde os animais, as plantas, os seres humanos, precisam de energia para sobreviver, né? E de onde é que tiramos essa energia? Dos alimentos, né? Mas os produtores, quem são os produtores que a gente já estudou? Todos os vegetais, plantas, algas, que as plantas terrestres, né, na terra, algas no mar. Ou seja, tudo isso são produtor. Por quê? Porque eles produzem o seu próprio alimento, né? Realizam a fotossíntese, que é a produção do seu próprio alimento, certo? Através da clorofila, da luz solar, precisa também da água, né? Dos sais minerais para poder produzir fazer a fotossíntese. E fazendo isso, produz, depois que a planta faz a fotossíntese, produz o gás carbônico para nós seres humanos e também a glicose, né, que é para ela. Então, essa energia que vem para esses vegetais, para eles poderem produzir seu próprio alimento, vem do sol, né? Vem a partir do sol. E a partir dos animais que se alimentam dessas plantas, eles também pegam energia, tá? Então, é o que temos aqui nessa imagem, o sol. Quem é que produz o seu próprio alimento? A planta, né? Que eles são os produtores. Aí, quem é que come a planta? Aí vem, ó, um animal. Então, esse animal também recebe energia. Porque ele não pegou a energia da planta, o outro animal que come esse outro animal também pega energia. E aí, até o final. Porém, vai acabando a energia, né? A energia, ó, você pode até ver que aqui ela tá bem grossa, a linha amarela, e ela vai afinando, ou seja, a energia maior está sempre no consumidor primário, que é o primeiro que come a planta. Ele vai receber mais energia do que o quaternário, que é esse aqui, por exemplo, né? Que está lá no final da cadeia alimentar. Então, todos os animais recebem energia? Recebem, mas em quantidade o quê? Diferente. Depende de onde eles estão, certo? Quanto mais afastado do vegetal, quanto mais afastado da planta, menos energia ele vai receber. Quanto mais perto, mais ele vai receber. E essa energia, além de dar aos animais, além de dar às plantas, ela também dá ao meio ambiente. O sol não esquenta a terra? Então essa energia, uma parte é para os seres vivos, que é nós, as plantas e os animais, e outra parte para o meio ambiente, certo? Que vem do sol, certo? Isso daqui na página 15, eu vou fazer um resumo para vocês. É o que eu disse. Ocorre o fluxo de energia. O que é o fluxo de energia? Sempre começa da fonte, que é quem é a fonte? O sol, até o último consumidor da cadeia, né? Porém, a quantidade, o último vai receber menos do que o primeiro. Por exemplo, um animal que come a planta vai receber mais do que o que come 3 animais depois, certo? Diferente do ciclo da matéria. A energia, ela acaba, né? Já o ciclo da matéria, não. Os decompositores, que são fungos e bactérias, quando eles decompõem
né? Decompõe um ser humano, por exemplo. Por isso que só ficam os ossos, né? Quando uma pessoa morre. Ou um animal morre também. Então, dali se transforma em matéria, se transforma em adubo. E é super importante termos os decompositores, porque se na cadeia alimentar não existisse, não existiria matéria, não existiria outros seres no futuro, né? Porque estaria em extinção, o principal fonte, que é da onde começa tudo de novo, é de onde nasce outro vegetal, outra planta, é dos decompositores, certo? Então, por isso que eles são super importantes. Vocês vão fazer o jogo rápido da página 15, que é sobre isso que eu acabei de falar. Como seria um mundo, letra A, sem os decompositores? Eu acabei de dizer, eles são super importantes. Como seria o mundo? O mundo seria o quê? Seria um mundo sem matéria, né? Por quê? Porque eles não iam decompor aquilo. Uma pessoa ia morrer e ia ficar lá intacta, certo? O corpo ia permanecer durante anos, não ia mudar nada, porque não ia ter o decompositor. E daí também, ao longo do tempo, não iria ter outras novas vidas, certo? Porque ele não deixaria matéria. Então, por isso que eles são importantes. Então, como seria um mundo sem os organismos? Sem os decompositores? Aí você vai explicar. Ele é importante para que haja outros organismos futuros, né? Letra B. Qual é a diferença entre os seres decompositores e os seres detritívoros? Os decompositores, eles decompõem a matéria dos animais, certo? Os detritívoros, eles só comem carniça, digamos assim, certo? Eles comem carniça, eles comem coisas podres. Já os decompositores não, é uma coisa natural da cadeia alimentar, certo? Na página 16, temos uma cadeia alimentar, que vocês vão prestar atenção. É uma cadeia alimentar aquática, porque é do mar, né? E começa por quem? Sempre começa de quê? Algas ou vegetais. Algas, porque é no mar, que são as plantas do mar. E vegetais são todas as plantas, vegetais daqui da terra, certo? Então, a alga, ela produz o seu próprio alimento. Então, ela é quem? Ela é o produtor. Só quem produz alimento, botem na cabeça de vocês, são as plantas e os vegetais, que são todo tipo de planta, certo? Depois, quem é que come a alga? O camarão. Ele é o consumidor primário. Vocês também têm que botar na cabeça de vocês que produtor só vai existir um, ou milho, ou uma planta, ou alguma coisa assim, certo? Decompositor também é no final, só vai existir um, que vai ser fungos e bactérias. E compositores, né, consumidores, na verdade, vai existir quantos estiverem comendo as coisas. Então, por exemplo, consumidor primário é quem come sempre o vegetal, o produtor. Aí depois, quem é que come esse outro? Secundário. Consumidor terciário, consumidor quaternário, consumidor quinternário. E por aí vai, pode ter vários consumidores. Entenderam? Então, por exemplo, aqui a alga vai ser produtor. Então, quem come a alga é o consumidor. Tudo que come é consumidor. Mas ele é o primeiro, então é primário. Depois, o peixe, como o camarão, ele é um consumidor o quê? Se ele é o segundo? Secundário. E o leão marinho come o peixe. Ele também é um consumidor, porque ele está comendo. Então, ele é um consumidor terciário. Tem decompositores? Quem é que come o leão? Ninguém. Então, não tem decompositor nessa cadeia alimentar, certo? E aí, é o que vocês vão responder na letra A. Colocar quem é o produtor, quem é o consumidor primário, que primeiramente come a alga, depois o secundário e depois o terciário. Coloca o nome dos animais aqui, certo? Letra B. Qual foi o grupo que faltou nessa cadeia alimentar? Eu acabei de dizer, né? Só é vocês prestarem atenção. 2. Os produtores, isso aqui vocês vão olhar, eu coloquei até a página aqui, página 4 e 5, tá? Se vocês lerem o capítulo todo, que é o que eu digo a vocês, peguem o hábito de leitura, vocês vão entender perfeitamente a atividade, porque às vezes a gente esquece, né? Então, para lembrar, é bom dar uma lidinha novamente, antes de responder a atividade, certo? Ó, os produtores são seres fundamentais da cadeia alimentar. Eles produzem o seu próprio alimento. Letra A. Qual é o nome do processo que eles realizam para obter o seu próprio alimento? Muito fácil. Falei no começo do vídeo e lerem
Quando vocês lerem a página 45, vocês vão saber qual é o nome desse processo. Letra B. Quando as plantas fazem esse processo, do que ela precisa para fazer? São 3 coisinhas, falei no começo do vídeo também. E o que é que ela produz? Quais são os 2 elementos que ela produz? Que ela precisa vai ser 3 elementos e que ela produz vai ser 2. Aí vocês dão uma lidinha nessas páginas e também retorno o vídeo, se caso não prestou atenção ao que eu falei. Letra C. Cite 3 exemplos de seres vivos produtores, ou seja, 3 exemplos de algas ou 3 exemplos de algas com plantas, certo? Então, por exemplo, todo tipo de planta é produtor. Então, você vai pegar 3 nomes de planta e colocar aí, entendeu? 3 nomes de vegetal e colocar aí. O milho, por exemplo, o arbusto, a grama, o capim, as árvores, aí tem o nome das árvores, né? O pau-brasil, a seringueira, tem vários. Aí vocês vão botar o nome de 3 na letra C. Nesse número 3, vocês vão observar esses animais aqui e vai responder na página 18. Na página 18, o que é que está pedindo? Vocês vão formar com aqueles animais 3 cadeias alimentares. O que é? A gente já fez uma atividade, inclusive, parecida. E eu disse sempre assim, pessoal, quando vocês não souberem, pesquisem na internet da seguinte forma. Por exemplo, vai formar 3 daqui. Sempre uma cadeia alimentar começa pelos vegetais, pelas plantas. Então, vai começar pelo arbustos e pelo milho. Aí você escolhe por quem começa. Aí você tem que sempre se perguntar assim: quem é que come o milho? Quem é que come o milho, gente? A galinha, né? Aí depois, quem é que come a galinha? Certo? Aí eu disse, pesquisem na internet quem come a galinha. Mas aí vocês colocaram animais que não tinha lá nos que eu dei. Então não pode, gente. Vocês têm que ver se o animal que você pesquisou na internet tem nessas fotos. Entenderam? Então, por exemplo, vou dizer uma. O milho, quem é que come o milho? A galinha. Quem é que come a galinha? A gente come a galinha. Aqui é o ser humano. Já fiz uma cadeia. Depois, quem é que come arbustos, a grama? Quem é? Aí coloca. Quem é que come aquele animal que come a grama? Certo? Pode ter 3 animais, pode ter um. E os últimos, ó, sempre vai ser esses 2, que é os fungos e as bactérias. Eles são os decompositores, certo? Então, não esqueçam. E outra, vejam o tamanho dos animais. Porque, por exemplo, como é que um grilo vai comer um sapo? Não tem como. É ao contrário. O sapo que come o grilo, certo? Aí vocês vão formar 3 cadeias alimentares com essas imagens e colocar aqui, tá bom? Depois, no número 4, tá pedindo para você pegar uma dessas cadeias alimentares e vocês vão fazer uma setinha, por exemplo, porque a teia alimentar, né, ligando? Então, vamos lá. A que eu disse foi milho, galinha e ser humano. A galinha come o milho e o ser humano come a galinha. Então, eu vou botar a setinha, ó, pra galinha e a galinha pro ser humano, certo? Aí vocês escolhem uma ou as 3, quem quiser, e faz as setinhas, certo? Isso vai ser o do número 4. O número 3, vocês precisam botar os nomes lá, certo? Aqui, ó. No número 3, vocês botam os nomes. Uma cadeia, outra e outra. No 4, você vai escolher uma delas e fazer a setinha na página 17, nas imagens, tá bom? Na página 18, tem uma imagem de um gatinho querendo pegar o quê? Um rato. E o rato tá tentando fugir, claro, né? Então, na letra A, o que é que está acontecendo na cena, na foto? Eu acabei de dizer. O gato está tentando capturar o rato. E o rato está tentando o quê? Fugir, né? Letra B. Os animais que aparecem na imagem, eles poderiam ser chamados de presa e predador. Presa é tudo aquilo que o predador tenta capturar, certo? E o predador é quem está tentando pegar a presa. Então, você vai escrever quem é a presa. Ó, quem é a presa? Aí coloca. Quem é que o gato está tentando pegar? O rato. E quem é o predador? O gato. Aí coloca predador, gato, presa, rato. Na letra C, ainda daquela imagem do rato e do gato, vocês vão escrever com as suas palavras
Qual é a importância da alimentação para os seres vivos? Isso aí é fácil. Veja, uma pessoa, a gente somos seres vivos e os animais também. Se os animais ou se a gente não come, não se alimenta, a gente vai sobreviver? Não. Então, é importante o quê? Para a nossa sobrevivência. Se colocarem só isso, está super certo, gente. Então, é isso que vocês vão falar. Qual a importância da alimentação? É importante para a nossa sobrevivência, porque a alimentação é de onde a gente tira os nutrientes, é de onde a gente tira a energia para viver, para correr, para estudar, para pensar, para o nosso cérebro pensar, para correr sangue nas veias. Então, é isso que vocês vão falar na letra C. Na letra D, vocês vão montar uma cadeia alimentar de acordo com a imagem do rato e do gato. Então, por exemplo, não pode começar nem pelo gato nem pelo rato, porque eles não produzem o seu próprio alimento. Tem que ser por uma planta ou um grão. O rato, ele gosta muito de grãos, de migalhas, né? Então, você pode botar um grão. Um grão, por exemplo, o trigo, digamos, né? Aí você coloca aqui, trigo. Certo? Trigo. Aí, sempre façam a setinha, certo? Quem é que come o trigo, que eu acabei de dizer? O rato. Quem é que come o rato? Muito fácil. E quem é que come o animal que come o rato? Aí vocês colocam, tá bom? No número 8, tem um esquemazinho aí de matéria e de energia, que foi o que a gente viu nessa aula. Tudo que tá aqui, ó, que tá vindo do sol, as setinhas laranja, vai ser o quê? Energia ou matéria? Energia, né? E tudo que tá em marrom é a matéria, ou seja, a matéria que eles produzem, entendeu? Se vocês observarem a setinha marrom, tudo sempre dá para os decompositores. Por quê? Porque não é os decompositores que produzem a matéria e a matéria nem a setinha marrom. Entenderam por que é tão importante os decompositores para o mundo, né? Para o planeta Terra. Então, os produtores é aqueles que produzem o seu próprio alimento. Consumidor primário, quem come o primeiro. Aí depois secundário, pode ter vários. E por último, os decompositores. Vocês vão responder. Letra A. As setas laranja representam o quê? Energia ou matéria? Coloca. Letra B. E as marrons? Matéria ou energia? Eu expliquei. Letra C. Explique com suas palavras o que acontece com a energia da cadeia alimentar. Eu falei a vocês o quê? Que a energia, ela vem sempre de um fator, que é do sol. Mas ao longo da cadeia, ela vai aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Aí vocês vão botar. A energia vem do sol para o produtor, né? Que é as plantas. E ao decorrer da cadeia, a energia vai se espalhando, vai diminuindo, né? Aí vocês colocam a palavra de vocês. Letra D. Explique com suas palavras por que dizemos que a transferência da matéria na cadeia alimentar forma um ciclo. Por quê? Porque se vocês observarem nessa imagem aqui, a setinha marrom sempre volta para o produtor, ó. Tá vendo aqui? Então, sempre começa um novo ciclo. Aí vocês vão responder, por quê? Certo? Por que a gente diz que começa um novo ciclo? Porque os decompositores dão origem a novos seres. Só isso, tá bom? No número 7 tem uma pirâmide ecológica, ou seja, as coisas que a gente come ou que vão comendo. É como se fosse uma cadeia alimentar representada por uma pirâmide, certo? Letra A, vocês vão preencher esses quadradozinhos com produtor e consumidor. Aí vai botando consumidor primário, secundário, terciário. Por exemplo, quem é que produz o seu próprio alimento aí? As plantas da floresta. Então, bota aqui. Produtor. E o restante, se tá comendo, vai ser tudo o quê? Consumidor. Mas aqui, primário, secundário e terciário. Aí coloca consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, tá bom? No 2, tá perguntando, tá faltando aí os decompositores, que são os fungos, né? E eles não estão aí. Então, onde é que a gente pode colocar esses decompositores? Eu disse a vocês, lá na página 19, que na página 20, na verdade, que os decompositores, ele liga todos dessa cadeia alimentar. Então, onde era que a gente poderia desenhar? A gente poderia desenhar aqui, ó. Ou seja, que ele pegasse a pirâmide toda. Tá vendo que ele tá pegando a pirâmide toda? Então, aqui, aí vocês desenham esse quadradozinho assim, em pé, e colocam desenha aqui, fungos e bactérias. Só assim, sabe?
e coloca o nome deles aqui, decompositores, certo? Entenderam? No número 8, você vai assinalar o processo da fotossíntese, quais são os elementos que a planta precisa, vocês já responderam no anterior, dessa mesma atividade, né, que eu mandei vocês olharem na página 4 e 5. Quais são os elementos que a planta precisa para realizar a fotossíntese? São 3, tá? Então, vocês marcam aí, tá bom? Vai dar de 3 a 4, só é lerem lá, certo? Vai dar 4, na verdade. Nessa daí vai dar 4. Então, depois que vocês assinalarem, vocês vão preencher esses espaçozinhos aqui com as que vocês assinalarem. Então, cuidado para depois dizer, tia, eu não sei esse aqui de baixo, é para fazer o quê? Eu estou explicando agora. Vocês vão assinalar o que é que a planta precisa para fazer a fotossíntese. Na página 4 tem. Assinalou. Por exemplo, eu vou assinalar a luz, porque luz a planta precisa do sol para fazer a fotossíntese. Então, luz também eu vou encaixar em um desses tracinhos aqui. Entenderam? Então, por exemplo, no processo da fotossíntese, a planta absorve o quê? Aí coloca. E tananã. E na presença do sol, da luz do sol, né? A presente nas folhas, ou seja, assinalem, olhem a página 4, assinalem e depois preenche com o que vocês assinalou, esses espaçozinhos aí. Tia, não pode falar ao pé da letra, porque senão eu vou dar resposta a vocês. Aí não adianta, vocês desse jeito não aprendem. E para encerrar, na página 21, vocês vão ler um desafio. Leiam. Tá falando sobre energia, que eu já disse a vocês, a energia vai diminuindo, né? De consumidor para consumidor. Por quê? Porque vai acabando a energia que foi passada da planta. Então, vocês assinalam. Para assinalar, gente, é marcar um X em alguma dessas. Ou na A, ou na B, ou na C, ou na D, ou na E. Tá bom? Só tem uma certa. E depois vou marcar a linha de chegada, né? Como vocês estão. A importância da alimentação. Porque é importante a gente comer, porque é importante a gente se alimentar. E os animais também. Como os seres produzem o seu próprio alimento, ou seja, pela fotossíntese. Como é que vocês aprenderam? Tão de bem com esse assunto? Cadeias alimentares. Tem gente que tá meio fraquinho ainda, né? Teias alimentares, que são várias cadeias alimentares em uma só. Fluxo de energia, que é isso, que a energia vai diminuindo, né? E o ciclo da matéria, que são os decompositores, que sempre formam um novo ciclo, tá bom? Então, tentem fazer, não é difícil, tá? Agora, assim, não pode ter preguiça de olhar o vídeo, não pode ter preguiça de procurar no livro, certo? Tentem fazer, qualquer dúvida vocês já sabem, falem com tia, tá bom? Bom, chegamos ao final de mais uma aula, na graça de Deus, certo? Revisem esse assunto, né, que encerramos hoje. Leiam bastante, tá bom? Qualquer dúvida vocês já sabem, só mandar uma mensagem pra tia. Um grande beijo pra vocês e até quinta-feira.